A paz, irmãos simpatizantes da fé em Cristo Jesus. Você tem um minutinho para ouvir um pouco de Deus para a sua vida? Eu trago uma reflexão da parte do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 34. Tudo isto Jesus disse por parábolas à multidão. Nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábola minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Parábola são histórias verídicas ou fictícias, onde extraímos dela lições para as nossas vidas. Jesus, ele usou parábolas em seu ministério, em sua vida, para revelar a palavra de Deus aos seus discípulos. É interessante que, enquanto Jesus ensinava por parábolas aos discípulos, ao mesmo tempo ele confundia a multidão. Ele confundia as pessoas que não tinham compromisso com a palavra de Deus. E isso é exatamente o propósito de Deus. Revelar a palavra para quem tem compromisso com a palavra de Deus. Com base nessa verdade, eu compreendo que a Bíblia Sagrada, ela é uma grande parábola a ser revelada para todo aquele que tem interesse na revelação da palavra de Deus. Entenda que a revelação de Deus é para todos, porém, nem todos alcançam a revelação, porque nem todos buscam por essa revelação da palavra. Neste dia eu quero trazer uma palavra para você com o tema 4 passos para alcançarmos a revelação da palavra de Deus. O primeiro passo para alcançarmos a revelação da palavra de Deus é exatamente ler a Bíblia Sagrada. Quando você lê a Bíblia Sagrada, mesmo que você não entenda a princípio, você passa a compreender algumas coisas. Primeira coisa é que você passa a conhecer o texto literal da Bíblia. Exatamente as histórias, exatamente os feitos de Deus, você passa a conhecer quando lê a Bíblia. A segunda coisa que você entende quando lê a Bíblia é que quando você não compreende ela, você pode parar para pensar. Aquilo que você não compreendeu é uma revelação que precisa ser revelado, que é muito maior do que aquilo que está escrito. Segunda coisa que você compreende ao ler o literal da Bíblia é que as melhores coisas, o melhor da Bíblia está por ser revelado. Tá certo? E também você vai perceber na Bíblia, quando a ler, que existe ainda 3 outros passos que você precisa para alcançar a revelação. O segundo passo que você precisa ter para alcançar a revelação é buscar um especialista na Bíblia Sagrada. E o texto que nós lemos, no versículo 35, revela um especialista para nós, a pessoa do Senhor Jesus. Ele diz: abrirei a minha boca e revelarei as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mas como aderir Jesus como professor? A Bíblia diz que para aderir Jesus como professor, nós precisamos passar pelo processo da conversão. O que é a conversão? É a transformação do velho homem em um novo homem. E isso só é possível através do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, a conversão é a soma da confissão com a boca e do crer no coração. Quando você recebe Jesus como Salvador na sua vida, passa pela conversão. Essa conversão é o primeiro passo para você aderir na sua vida a Jesus como professor. A segunda coisa que precisamos está em João, capítulo 15, versículo 7, a parte A. Se permaneceres em mim. Não basta aceitar Jesus para alcançarmos a revelação. Existem muitos cristãos aí que servem a Deus, mas lê a Bíblia e ainda não compreendem, porque não basta só confessar Jesus. Preciso buscar, permanecer nele. E permanecer em Jesus significa ir aonde ele vai, estar onde ele está.
Nunca se viu um aluno aprender sem um professor estar ensinando. Então, para que nós aprendamos a palavra de Deus, precisamos permanecer nele. Ir aonde ele vai, frequentar cultos, ouvir a palavra de Deus, para aprender a revelação do Senhor Jesus. Quando nós confessamos a Jesus e permanecemos nele, buscando o conhecimento vem. Na parte B do versículo 7 do capítulo 15 de João, a Bíblia diz: se minhas palavras permaneceres em vós. Olha o resultado. Você vai em busca de Jesus e Jesus lhe dá a palavra para permanecer no seu coração. Essa é a adesão de Jesus Cristo como professor. Mas nós sabemos que Jesus Cristo subiu ao Pai e nós ficamos sem professor de maneira nenhuma, porque ele disse que foi, mas ele enviou o Consolador. O Espírito Santo hoje está na terra para substituir Jesus como professor. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo para alcançar a revelação da palavra de Deus. A Bíblia vai mostrar o terceiro passo que precisamos dar em direção à revelação da palavra de Deus. Precisamos orar. A oração nos torna espiritual, mais espiritualistas, mais espiritualizados. E a palavra de Deus é espiritual. A revelação de Deus é espiritual. A palavra de Deus nos mostra que a oração revela o que está oculto. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, revelação, que ainda não sabes. Então, ore a Deus antes da leitura bíblica. Ore a Deus quando você estiver lendo a Bíblia. E ore a Deus após a leitura e clame a Ele incessantemente para que Ele revele a sua palavra para o seu coração. A Bíblia vai mostrar o quarto passo que precisamos dar para alcançarmos a revelação. Você precisa ter tempo para Deus. Tenha mais tempo para a palavra. O tempo, ele gera prática, e a prática gera qualidade. Se você quer ser bom em alguma coisa, invista tempo naquilo. Se você quer compreender a palavra de Deus, tenha tempo para a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus precisa estar conosco, e quando nós não estivermos com a palavra, nós precisamos ter ela em nossa vida. Como assim? Salmo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem anda no caminho dos pecadores, nem detém-se no caminho dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. A meditação na palavra é exatamente quando você não pode estar com ela. Quando você tira o seu tempo para ler a Bíblia, você está com a palavra. Mas quando você fecha a Bíblia e tem que fazer os seus afazeres do dia a dia, aí que entra a importância de a palavra estar com você. Quando você não puder estar com a Bíblia precisa estar com você. Como, pastor? Na meditação. Você lê aqui, quando saiu para fazer as suas atividades, traga a Bíblia na sua meditação. Tenha tempo para a palavra. E a Bíblia vai dizer que a revelação de Deus virá sobre a tua vida. Menos tempo com a palavra gera mais erros. A Bíblia diz que por falta da palavra e do poder de Deus é que o povo erra. A Bíblia diz em Êxodo 24 que Deus chamou Moisés para o monte. Ele passou 40 dias e 40 noites com o Senhor. E sabe qual foi o resultado? Moisés desceu com a revelação dos mandamentos, com a revelação da lei de Deus, a palavra do Senhor. Se você deseja, de fato, a revelação da palavra de Deus quando a ler, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa também orar. E você precisa ter tempo para a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.